Olá, seja bem-vindo ao Pastoral Universitário e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: "Qual é o primeiro de todos os mandamentos?" Jesus respondeu: "O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes." O mestre da lei disse a Jesus: "Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios." Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: "Tu não estás longe do reino de Deus." Ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Pois bem, gente, hoje a liturgia vai falar para nós muito sobre os 10 mandamentos, os mandamentos em geral. Nós já temos uma série aqui de vídeos na pastoral sobre os 10 mandamentos. Vou deixar o card aqui para vocês clicam, assistem ou esperam até o final do vídeo. E no fim do vídeo eu vou deixar um link lá também para vocês acessarem essa série dos 10 mandamentos. Mas a gente vê que um mestre da lei aproxima-se de Jesus e pergunta para ele qual o primeiro de todos os mandamentos. A gente tem que ter a clareza aqui que esse mestre da lei já sabia a resposta, exatamente porque ele era um mestre da lei. Então, ele estava testando a Jesus. E Jesus dá uma resposta bem completa e sumariza todos os mandamentos em 2. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e aqui ele coloca como o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Esse segundo é paralelo ao primeiro. Os dois têm que existir ao mesmo tempo. É importante que a gente saiba que não é um ou outro. É um e o outro. E por que Jesus coloca esses dois? Porque todos os outros mandamentos, fora o amar a Deus sobre todas as coisas, estão inclusos nesse amar ao próximo como a ti mesmo. E é interessante que o próprio mestre da lei entende que não é um ou outro, é um e o outro. Veja só. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Por que o mestre da lei está falando isso aqui? Porque na época a religião era muito sacrificial. Você levava animais ao templo e sacrificava esses animais como uma oferenda a Deus. Por isso que aqui ele fala essa frase que pode ser um pouco confusa para alguns de nós, né? Mas holocausto? O que ele está falando de holocausto? Não, gente. Aqui é simplesmente o ato sacrificial como era feito antes de Jesus na cruz. E falando de Jesus na cruz, esse é o ponto alto desses 2 mandamentos. Porque a crucificação de Jesus foi um ato supremo de amor a Deus, mas foi também um ato supremo de amor ao próximo. Porque Deus Filho se faz homem, vem ao mundo como Jesus Cristo, é crucificado, é sacrificado. Na cruz, ele faz aquilo como um ato de amor ao Pai. Ele está reconciliando ali nós com Deus Pai, reaproximando essa aliança que havia sido rompida. E, além disso, Deus Filho, Jesus Cristo, está também pregado na cruz para nos redimir, para nos aproximar de Deus. Então veja como ali fica muito claro como esses 2 mandamentos são complementares e não um o contrário do outro. Na nossa vida é a mesma coisa. E, até para explicar um pouco esse ponto, presta bastante atenção na resposta que Jesus dá ao mestre da lei. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência. Ele falou bem, ele deu uma resposta correta, mas usando a inteligência. Jesus fala o seguinte: tu não estás longe do reino de Deus. O que significa não estar longe? Você não está longe, mas você também não está lá. Por que Jesus responde isso?
Porque quando a gente entende a nossa fé, quando a gente conhece a nossa fé, nós estamos próximos do reino de Deus, mas nós não estamos lá. A gente só chega lá quando a gente conhece a nossa fé, usa a nossa inteligência, usa a nossa razão, entende a fé, mas coloca ela em prática. Não adianta só conhecer de cabo a rabo, decora e salteado os mandamentos, saber os 10 na ponta da língua e não viver nenhum deles. Para que a gente não esteja apenas próximo do reino de Deus, mas entrando de fato no reino de Deus, a caminho do reino de Deus, a gente tem que, na nossa vida, com as nossas atitudes, por meio das nossas obras, dos nossos gestos de amor, de caridade, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A gente não pode cair nessa de mestre da lei, que já sabia tudo certinho sobre os mandamentos, vai lá, tenta fazer meio que uma arapuca ali, ver se Jesus respondia certo ou não a pergunta dele, e quando Jesus responde certo, fala, não, é isso mesmo, olha, bela resposta. E aí depois volta para casa e não faz nada com relação a esses mandamentos. Simplesmente fica repetindo e não agindo. A nossa fé, gente, tem que ser vivida. A nossa fé acontece no nosso dia a dia. Ela não pode parar apenas na nossa inteligência. Ela não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ela tem que entrar, ganhar espaço no nosso coração e se converter em atos, em ações de caridade. Então, conheça sim a sua fé. É muito importante, inclusive a pastoral está aqui como um canal para isso. O que a gente tenta aqui é ensinar você sobre a nossa fé. E veja, eu aprendo muito junto. Eu também estou muito longe de saber de tudo. Mas, após esse ato de conhecimento, após esse momento onde eu aprendo, você aprende, a gente tem que sair daqui e ir para o mundo, agir com fé. Nós temos que ser sinal de Deus, sinal de Cristo nesse mundo. Não fiquemos apenas no conhecimento, coloquemos nossa fé na prática. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho.